Olá, sejam bem-vindos ao E2. Hoje no Panorâmica temos connosco António Pedro Vasconcelos, realizador português que conta com mais de 45 anos de experiência na indústria audiovisual portuguesa. Este ano lançou o seu mais recente filme, Os Gatos Não Têm Vertigens. Bem-vindo, António. Tem vertigens no que toca à realização de filmes? Às vezes, há momentos em que a vertigem é uma coisa que dá assim uma espécie de pânico, é uma coisa estranha, não é? A gente não pode ver o abismo nem ver ninguém ao pé do abismo, portanto, há momentos nas filmagens em que a gente está assim próxima do pânico, mas o nosso papel é não nos deixar vencer pelo pânico e vencer as vertigens. Arriscar é um lema ou prefere jogar pelo seguro? Não, eu gosto de arriscar pelo seguro. Gosta de jogar pelo seguro? Arriscar pelo seguro. Arriscar pelo seguro? Não, gosto de arriscar, mas há dois tipos de riscos. Há riscos que é um desafio que tu fazes a ti próprio, mas que sabes que tens os meios de conseguir. E há riscos que são inconscientes, não é? Que são pura e simplesmente irresponsáveis, quer dizer, correr riscos. E, por exemplo, numa autoestrada pelo lado esquerdo, pela faixa errada, pode ser que não venha ninguém, mas é um risco completamente estúpido, não é? Agora, há riscos que precisamos tomar. Eu acho que a gente deve estar sempre a criar desafios, ou seja, não ficar no que... Quer dizer, aquilo que a gente já sabe fazer, é bom introduzir sempre um elemento novo para no próximo filme, já que estamos a falar de filmes, tentar fazer qualquer coisa diferente, não é? Agora, tens que saber exatamente que riscos é que corres e que meios é que tens para os ultrapassar, não é? O António disse numa entrevista sobre o seu mais recente filme Os Gatos Não Têm Vertigens que precisou de chegar à sua idade para conseguir falar do amor como gostava. A maturidade e o que a maturidade traz é essencial para se conseguir fazer um bom filme? Não, quer dizer... Não? Ou seja, que tu com a maturidade fazes filmes mais maduros, não é? Não são necessariamente melhores do que os filmes que fizeste quando eras jovem. Os filmes que fazes quando são jovens têm determinadas características, determinadas qualidades. São mais inocentes, são mais inexperientes, têm uma certa frescura, mas também têm erros que eu hoje não cometo. A maturidade em relação ao amor não quer dizer que os outros meus filmes são sobre o amor, mas são sobre o amor no sentido da paixão amorosa, que é uma coisa completamente diferente. Eu aqui claro. Quis falar do amor de uma forma, porque o assunto prestava-se a isso, não é? De uma forma mais fraterna, se calhar. Mais no sentido em que o São Paulo fala do amor, não é? E, portanto, que é um amor desinteressado, é o amor pelo outro, o amor que dá sem pedir nada em troca. Não é? Para além de falar do amor, o filme fala principalmente de problemas sociais. Atualmente, com a abundância de informação, acha que o cinema ainda consegue ter um efeito transformador capaz de revolucionar mentalidades? Eu acho que sim, eu acho que, ou por outra, eu espero que sim, desejo que sim, quer dizer, desejo que os meus filmes... Eu não gosto de filmes panfletários, não é? Que passem mensagens, mas acho que os filmes têm que dar algum sinal de que nós estamos atentos aos outros e que em momentos de crise, momentos de graves, em momentos que nós estamos a passar, de que, para mim, não há memória, em 40 anos não há memória de uma coisa assim. E temos um governo que é completamente antipatriota, que está ao serviço de interesses estrangeiros, que está a destruir tudo o que era o tecido social português, a vender tudo o que eram empresas portuguesas. Eu acho que o cinema não pode fazer de conta que esse mundo à sua volta não existe. E, portanto, o meu filme, ainda que indiretamente, reflete esses problemas. E acha que influencia as pessoas ao ponto de elas mudarem e se revoltarem? Eu acho que tem algum pequeno papel. As pessoas que têm vindo ter comigo, que me reconhecem, vêm-me dizer precisamente isso, ou seja, isto por um lado abre-lhes os olhos e por outro lado dá-lhes algum alento. Não é? Claro, é um filme que choca, principalmente. Dá alguma, quer dizer, por um lado chama-lhes a atenção para certas coisas, mas por outro lado não as atira abaixo, não as deita abaixo. Não é? Diz que no fundo vale a pena as pessoas resistirem, vale a pena as pessoas apostarem no lado bom dos outros, quer dizer, serem capazes de se dedicar, de ultrapassar as suas vidas mesquinhas, interessar-se por coisas que as ultrapassam. Interessar-se por um bem maior, se calhar. Exatamente. E não viverem fechados numa bolha. E nós temos exemplos na história do cinema ao longo dos anos, como na literatura. O Dickens mudou a sociedade inglesa, o neorrealismo mudou a sociedade italiana, o Frank Capra mudou muito, ajudou muito a mudar a América nos anos 30, depois da Depressão. Portanto,
há alturas em que o cinema, como a ópera, como o teatro, como o romance, ou seja, a ficção, não é? Quando vai ao encontro daquilo que são os temores e as ansiedades, e as ânsias e os desejos das pessoas e que as consegue identificar e dar expressão, tem essa função, tem esse papel. E eu acho que estamos num momento em que o cinema não pode desligar-se dessa função. O António estava a falar precisamente que vivemos em tempos em que precisamos de mudar. Foi autor de um manifesto contra a venda da TAP. Sente que, como realizador, os seus filmes também se tornam eles próprios um manifesto? Não, eu há bocadinho disse que não gostava que os filmes fossem panfletários, não gosto que os filmes tenham esse aspecto. Isso é uma outra característica da minha vida, que é como cidadão, ter uma intervenção pública quando acho que há motivo para isso. E o tema da TAP é um tema que toca todos os portugueses, não apenas os que vivem em Portugal, mas os 5 milhões que vivem na diáspora, e também todos os povos de língua portuguesa. E, portanto, a hipótese sequer de se vender a TAP é uma medida, é um crime de lesa pátria, é uma medida que os portugueses têm que perceber que é lesiva do interesse nacional, que não há nada que a justifique. Todos os argumentos que o Governo dá são puras mentiras para justificar, digamos, uma opção ideológica. A TAP é um dos instrumentos mais importantes para dar expressão à única arma que nós temos, a única que herdamos dos descobrimentos, e que é uma arma que nos permite a escolha entre sermos um pequeno país periférico na Europa ou sermos um país com uma centralidade, digamos, em relação aos 4 cantos do mundo, que é a língua portuguesa. Como é que acha que a história da TAP se vai desenrolar? O que é que acha que vai acontecer? Não, quer dizer, eu temo que acabe mal, mas não perco, nem é uma questão de esperança. Quer dizer, eu enquanto tiver meios ao meu alcance democraticamente legítimos para combater o que eu já disse que é um crime de lesa pátria, uma coisa lesiva do interesse nacional, como foram todas as outras privatizações. Quer dizer, que mais tarde ou mais cedo vai ter que se fazer o livro negro das privatizações e vai ter que se averiguar a forma como elas foram feitas. Há algumas que têm contornos, digamos, eu não quero usar um termo muito duro, mas que merecem ser averiguadas, os CTTs, a EDP, a REN, a ANA, os estaleiros da Viana, enfim, tudo. Nós neste instante não temos praticamente nada de nosso, a não ser o BIN e a Bandeira. Portugal está a ser privatizado. Está. E a saldo, quer dizer, só para te dar uma ideia, nós neste instante a situação é tão ridícula e tão absurda e tão dramática que aparentemente um cidadão português tem dinheiro para comprar a TAP e o Estado português não tem. Quer dizer, neste momento um cidadão português tem mais meios do que o próprio Estado. Do que o próprio Estado. Quer dizer, se isto não é uma aberração, ainda por cima estamos a falar de uma companhia de bandeira, uma companhia de sucesso, uma companhia que é uma das mais cotadas do mundo e que tem crescido financeiramente, só tem neste momento um déficit por causa do negócio ruinoso que está sob investigação, que foi a compra da VEM no Brasil e que inclusive não foi autorizada pelo Tribunal de Contas. Portanto, é evidente que daqui podem-se tirar ilações de que há interesse em deprimir a TAP para justificar depois a venda, não é? Portanto, isto é uma medida completamente que tem que se combater até ao fim, quer dizer, podemos perder, mas tem que se abrir os olhos aos portugueses, não tapa os olhos, tem que se abrir os olhos aos portugueses. Vamos ter que esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas voltando ao cinema, se contar com este último, o Call Girl e A Bela e o Paparazzo, o António tem realizado um filme em cada 3 anos. É uma escolha sua? Em média. Não é média. É uma escolha sua ou é por causa da falta de indústria? Não, tem a ver com o absurdo daquilo que é o sistema de intervenção do Estado no cinema, desde o 25 de Abril, que é um prolongamento daquilo que era a política do António Ferro, do fascismo, que é ser o Estado a decidir quem é que filma e quem é que não deve filmar. Que é uma coisa que eu combato há 40 anos, 40 não direi, mas pelo menos desde que comecei a ter consciência disso, há uns 30 anos, que combate este sistema, e que é um sistema absurdo, portanto... É uma realidade que pouca gente conhece também. Como? É uma realidade que pouca gente conhece. Pois, mas os resultados são à vista, é que nós temos a cinematografia europeia com menos espectadores de toda a Europa, incluindo a Turquia, a República Checa. Nós somos um país que temos, a maioria dos portugueses não veem filmes portugueses, não querem ver filmes portugueses, porque o resultado das escolhas dos filmes que se fazem
é delegado num júri de 5 indivíduos, normalmente são críticos do Público e do Expresso, que têm uma determinada ideologia, e que fizeram, digamos assim, defender a ideia de que um filme que tem público é um filme que não é artístico. E, portanto, é imediatamente rotulado filme comercial. E, portanto, matou exatamente essa função que o cinema tem que ter. O cinema tem que falar com as pessoas, tem que falar com a sociedade, tem que falar com o seu tempo, não é? E, portanto, é trágico. Eu faço um filme de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos, a média é mais de 4 em 4 anos, porque estou sujeito a que os júris aprovem ou não aprovem Isto é uma coisa que não existe em parte nenhuma, quer dizer, é evidente que as ajudas públicas têm que existir, mas não desta maneira. O Estado tem que criar condições para estimular o aparecimento de uma indústria de cinema, mas não tem que ser ele o juiz do gosto. Existe uma pressão do Estado. Sim, quer dizer, acho que o Estado tem que ter um papel de criar condições para que haja cinema, mas não tem que ser ele a ter a última palavra. É decidir quando é que a arte É decidir não quem existe. quem é que merece filmar e quem é que não merece. O resultado é que eu não posso planear a minha vida. Se eu fosse um realizador, digamos, dentro de uma indústria, eu teria as oportunidades, não é? Ou seja, para dizer isto numa palavra, o grande problema do cinema português é que não há nenhuma relação entre o mérito e a oportunidade, entre os méritos e as oportunidades. Portanto, tu podes ser o melhor realizador do mundo, podes ter o maior sucesso do mundo e ser chumbado sistematicamente nos concursos. Podes fazer um filme preto, sem imagens, e no dia seguinte voltares a ter um subsídio. Portanto, isto não faz sentido. E, portanto, o cinema em Portugal é uma coisa que é descartável. Quer dizer, tirando um caso ou outro, alguns filmes têm sucesso, alguns muito maus, porque são filmes que são feitos sem dinheiro do Estado e, portanto, em que quem arrisca o dinheiro vai por todos os meios, digamos, tentar recuperá-lo na bilheteira e, portanto, não hesita em recorrer, digamos assim, a estratagemas que são os de pescar o olho ao público e tal. Mas, de uma maneira geral, o cinema, há filmes que não chegam a fazer 100 espectadores, quer dizer, isso não faz qualquer sentido. Para terminar, como é que se balança a componente de realidade e a componente de ficção num filme? O filme tem que parecer real. Exato. Não é? Como é que faz isso acontecer? Como é que isso se consegue? O cinema tem uma qualidade à partida que se pode virar contra ele. Se o filme não tiver coerência e não tiver, digamos assim, ritmo e a história não for bem contada, o espectador desliga, não é? Mas à partida tem uma grande vantagem, é que o filme, ao contrário do romance, filma a própria realidade. Nós trabalhamos com a própria realidade. Um escritor trabalha com palavras, não é? E com uma folha em branco. Nós trabalhamos com a própria realidade, nós filmamos pessoas, filmamos o céu, filmamos as cidades, filmamos as casas. O cinema faz com que as pessoas se identifiquem mais. Exatamente. Portanto, nós temos à partida um elemento de identificação que nenhuma outra arte tem. Mesmo o teatro é uma convenção. São pessoas, mas é uma convenção e as pessoas sabem, não é? Que é uma convenção. E, portanto, no cinema não. No cinema toda a gente embarca. Eu próprio que vejo cinema com outros olhos, porque tenho uma outra formação, mas eu, quando vejo cinema, sou um espectador como os outros. Deixa-se levar. E deixa-me levar. Se eu não me deixar levar pela história, o filme falhou. Não é? Se eu começar a pensar no que é que tenho de fazer a seguir, ou olhar para o telemóvel, como algumas pessoas fazem, quer dizer, é porque o filme falhou. E, portanto, essa vantagem que o cinema tem pode se tornar também num elemento que destrói. Ou seja, se o cineasta não tiver a capacidade de fazer as pessoas acreditar naquilo que lhe está a contar, fazer-lhes acreditar que aquilo que ele está a ver está a acontecer. Porque as pessoas têm a ideia de que aquilo está mesmo a acontecer, porque senão nós não chorávamos, não ríamos, não sofríamos, não tínhamos medo, não é? Nós acreditamos mesmo que aquilo está a acontecer. E, portanto, se o cinema não conseguir usar esse instrumento da ilusão, se o filme aquilo que é uma vantagem pode se tornar uma desvantagem. Pode-se virar contra o próprio filme. É. Obrigada, António, por ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui connosco. Este foi mais um Panorâmica. O E2 volta para a semana. Até lá.